gente vai começar a falar, tá? A gente vai falar hoje sobre feminino, tá? Nesse livro aqui, ó, O Medo de Feminino e Outros Ensaios sobre Psicologia Feminina, que é do Erich Neumann. Certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir enviando pelo chat, para testar também como vai funcionar a plataforma. Depois do chat, depois da live aqui, pelo YouTube, vamos tentar verificar no Hangout, tá certo? Ou no Meet. Eu vou tentar abrir uma reunião lá para a gente conversar um pouco mais no vídeo online. O Neumann, tá certo? Ele nasceu na Alemanha, em 1905, está aqui uma foto dele. Faleceu em 1990, analista junguiano e escritor alemão. Escreveu vários livros, que nem é colocado. Isso aqui é da Wiki, é bem simplesinho. Um dos mais talentosos alunos do Jung, ele foi analista junguiano. Da Alemanha, ele se mudou para Tel Aviv e fez praticamente, a partir de 1940, um pouquinho antes, toda a carreira dele de atendimento em Tel Aviv, porque ele era judeu e, obviamente, devido à perseguição nacional-socialismo. Ele é muito mais conhecido pela psicologia do desenvolvimento do campo de vista, obviamente, do Jung, tá certo? Ou seja, da psicologia analítica. É interessante pensar que talvez ele tenha se desenvolvido, ele tenha ido para esse campo, porque em 1940, na época do Oriente Médio, ali Israel ainda era Palestina, a gente estava muito próximo de uma forma de vida, do modelo não moderno, tá certo? Então ele tinha essa vivência dupla, tanto da Alemanha, que na época era talvez o país mais escolarizado da Europa, e Tel Aviv, Israel, aquela região da Palestina que ainda estava se fazendo esse processo de modernização. Tá? Então está aqui, mudou-se para Tel Aviv. Ele foi muito interessante que ele não fazia parte do círculo íntimo de Jung na Suíça, tá certo? Na formação do Instituto. Mas ele era um dos poucos analistas junguianos que fez assim contribuições extremamente originais e que em Eranos, que era um encontro bianual, se eu não me engano, onde Jung desenvolvia um pouco mais as teorias, o Neumann era um dos poucos analistas junguianos que conversava, que palestrava junto do Jung, tá certo? E o pessoal que morava em Zurique fazia formação, de certa forma tinha uma certa resistência ao distanciamento do Neumann, exatamente porque a ideia era assim, que é esse sujeito que está longe, que Jung muitas vezes presta mais atenção do que a mim. Por isso que está aqui. Por muitos anos, retornou a Zurique, na Suíça, para realizar estudos, e também para esses encontros aqui. Clinicou em Tel Aviv de 1934 até a morte em 1960. Os principais livros dele, as principais obras, é a História da Origem da Consciência, que ele passa exatamente uma espécie da consciência cultural, como ela vai se desenvolvendo, então, como seria a psique na antiguidade, na Idade Média, etc. Aqui, que a gente trabalha mais, que ele coloca a criança, onde ele desenvolve realmente essa dinâmica de desenvolvimento desde o início, como bebê até, e a ideia da grande mãe. Tá? Tem que tomar só um detalhe, que a psicologia do desenvolvimento para Jung é um pouco mais ampla do que tem dois autores Neumann, tá? Mas então ele pega esse modelo, para ele, o desenvolvimento da cultura, digamos assim, o desenvolvimento cultural repete, de certa forma, o desenvolvimento individual, tá? Que é uma ideia um pouco já ultrapassada, mas para ele é bastante interessante esse modelo. Só para terminar, então, ele tem alguns outros livros. O texto base que a gente vai trabalhar é O Medo do Feminino. Tá? Então, é um capítulo em cima dele, e se vocês quiserem avançar mais, vocês vão ver nesse texto aqui a Grande Mãe. A ideia para o Jung, tanto para o Neumann também, que ele desenvolveu, é que a fase inicial do bebê, principalmente a fase precoce, é onde a criança está inserida como se fosse no útero psicológico da grande mãe, que é o que a gente vai ver aqui. Tá certo? Então, a gente vai pegar esse capítulo aqui, que é bastante interessante, tem vários elementos. Tá? Do capítulo, eu escolhi trabalhar essa relação aqui. Tá certo? Como no desenvolvimento psíquico, papel do feminino e a ansiedade que esse feminino gera. E ele colocou aqui medo do feminino. Tá?
Antes de começar, a gente só tem que lembrar que a psicologia do desenvolvimento, ou da criança, na psicologia analítica, tem dois grandes autores, o Neumann e o Fordham, tá certo? O Fordham, então, é mais na Inglaterra. Aí ele puxa, se o Neumann puxa para uma criança C maiúsculo, tá? O Fordham puxa mais, só rapidamente, puxa mais para a ideia do desenvolvimento do ego. E o Neumann está numa ideia maior de pensa, uma coisa mais, a visão dele é como se fosse mais coletiva, digamos assim. E do Fordham, tanto que as ideias deles têm uma certa diferença, tá? Então vamos lá. Esse medo do feminino, gente, também não é necessariamente muitas vezes medo, tá? A gente poderia colocar, além de ansiedade, às vezes a ideia de terror. Porque o feminino, no início, como que é um arquétipo, ele ameaça o ego com a própria dissolução do ego, tá certo? Por isso que ele está colocando aqui, tá? Uma reação psíquica, tá? Que começa inicialmente com medo, pode gerar ansiedade, pode gerar terror até o nível da angústia, a essa imagem arquetípica. Por quê, gente? A gente sempre tem que lembrar que o arquétipo, ele é grandão, em termos de energia psíquica, ele é muito menor que o eu, o ego, que é pequenininho. Então, sempre que é o contato da consciência egóica com esse eu, com o indivíduo, há uma ameaça, muitas vezes, de dissolução. Essa ameaça não ocorre quando o ego já está estruturado, porque o ego faz o quê? O ego, de certa forma, bloqueia esse movimento. Tá certo? Então, é natural a gente ter essas resistências às demandas do arquétipo, senão a gente vive a todo momento tomado por isso. Tá certo? Então, é normal aparecer esse medo, eventualmente, bem como no desenvolvimento anormal. Daí que ele coloca. A imagem que aparece nesse medo é a mãe terrível, grande mãe urubórica, que é a imagem arquetípica do grande feminino, que é a face mais... é a mais básica, ou, como está dizendo, primitiva do feminino, que é, inicialmente ele se coloca numa forma que ele está chamando aqui, indiferenciada. Tá certo? Então vamos desenvolver o que seria essa fase urubórica, o que seria isso daí. Aqui a gente tem claramente a imagem do que seria o Ouroboros, né? Aqui é uma serpente, o dragão que morde sua própria cauda. Significa o quê, gente? É como se fosse o movimento da libido ou da energia psíquica. Tá? Ele retorna sempre ao seu início. É como se saísse da consciência ou da psique interna e voltasse. É o elemento fechado em si mesmo. Que isso aqui, de certa forma, vai representar o vínculo do ponto de vista do bebê, tá? Da mãe do bebê. Por quê? Do ponto de vista do bebê, vou colocar aqui bebê, tá? A psique dele sai, a energia para fora, vai para a mãe, e como a mãe é o mundo para o bebê, do ponto de vista do bebê está fechado, porque a mãe que provê alimento, regulação, controle, essa energia que vai, ela retorna. Então a gente faz um círculo fechado nessa psique, formando uma espécie de unidade, que não se diferenciou ainda a mãe do bebê. Do ponto de vista arquetípico, tá? O que a gente tem? Tá? A primeira oposição, uma das primeiras oposições, tá? Que a gente vai ver é a oposição masculino versus feminino. Lembrando que masculino versus feminino é uma oposição simbólica, e o Wittmann, que a gente trabalhou em outro lugar,
trabalha muito mais, eu gosto mais de trabalhar em vez de masculino, lembrando que seriam as energias passivas e ativas, com esse modelo Yin e Yang. Por quê? Porque o arquétipo, inicialmente, a gente sempre tem que lembrar, gente, tá? Os arquétipos, de forma primitiva, tanto também a consciência, eles estão, inicialmente, indiferenciados. Aí, posteriormente, é que eles começam esse processo de diferenciação. E o primeiro modelo de diferenciação, o que é? É a cisão de opostos. Ou seja, daí cria a polarização. Então, a primeira vinculação de uma energia, ela está misturada, masculino e feminino, fechada em si, por isso que eles colocam o masculino e feminino, o yin e yang, nesse modelo, eles ainda formam uma unidade, eles estão trabalhando, que ainda não foi dissolvida, na ideia da grande mãe terrível. O que significa aqui? Então, a primeira divisão que a gente tem do masculino e feminino, eles se diferenciam. Polarizou de um lado masculino, polarizou de outro lado feminino, esse masculino e feminino também vai se polarizando em diferentes aspectos, tá? Porque eles estão aqui no aspecto positivo e negativo, aspecto positivo e negativo. Então, a primeira polarização, a gente tem essa diferenciação, daí diferenciou os opostos e eles mesmos vão se colocando. Por isso que a gente está colocando aqui é uma grande mãe terrível, tá? Essa grande mãe inicial, desse nível robórico, onde o masculino e o feminino estão conjugados, possui algumas características masculinas, por exemplo, barba e genitais. Aqui, então, um exemplo de uma figura da Vênus, do Willendorf, do Paleolítico, que a gente vê claramente que é uma figura bem diferenciada, não tem face, não tem vestimenta, tá certo? Tem algumas características que quase você não se coloca. Características básicas, por exemplo, nutrição, tá certo? A sexualidade, a ideia de ligada à natureza, não tem rosto, não tem face aqui, tá? Então, a gente está trabalhando exatamente nesse desdobramento. Aquilo que a gente tinha falado. Esse Ouroboros, que a gente tinha comentado, que é o feminino indiferenciado original, que seria essa visão inicial que começa, veja, a gente pode ter uma ideia aqui, se no início do Ouroboros que eu falei, daquela imagem, teria só uma cabeça, de repente ela começa a aparecer várias, tá certo? Ele vai se desdobrando. Então, a gente, por exemplo, pode colocar uma outra imagem aqui que fizeram, entende? Como um circulando, e de repente, uma circulação maior, entende? Então, ele vai se desdobrando, assim como a gente colocado. E essas, voltando ali, então, essas características masculinas pertencem ao grande feminino terrível, o Ouroboros, são atitudes masculinas, tá? Ou seja, normalmente, o que a gente atribui ao masculino, ou que seria as energias ativas do Yang, tá? Guerra, caça, tá certo? A gente atribui. E o masculino, tá? Muitas vezes aparece na figura dos consortes, ou seria personagens masculinos, tá certo? Que são secundários em relação ao feminino, que seguem a lista, como se fossem filhos, entre aspas, tá? Que fazem fazer como titulares. Então, inicialmente, esses atributos masculinos estão dentro da grande mãe, na diferenciação deles aparecem como figuras que estão vinculadas à grande mãe. Tá? Em alguns filmes mostra exatamente as religiões matriarcais, os cultos matriarcais, que de vez em quando sacrificam, tá certo? Um homem. Então, seria mais ou menos esses consortes. Aí a gente tem que lembrar, então, que esse medo do feminino, como esse feminino tá o Yin e o Yang, inclui também o medo desse masculino. Então, onde quer que apareça o medo do feminino, lembrando que esse medo aqui, ele é muito... Esse medo, ele não é um medo simples, tá? Então, ele pode ser, dependendo de terror, ansiedade, tá? E até o nível de dissolução, angústia. Então, vai ser impossível distinguir o medo
do feminino do medo masculino, porque esse aqui complementa e por quê? O masculino está complementando o feminino. Somente, então, numa fase posterior, é que se diferencia do Ouroboros, que é a unidade diferenciada, a gente passa para diferenciar a polaridade masculino-feminino, tá certo? Que se desenvolve essa oposição, tá certo? E a gente sempre tem que lembrar, então, que uma constelação na consciência, pela lei da compensação do Jung, é sempre compensada com a constelação oposta no inconsciente. Então, se a consciência tem um masculino muito desenvolvido, muito forte, feminino também. Medo do masculino na consciência, medo do feminino inconsciente ameaçando a todo instante, tá certo? Então, o medo de um polo entra em oposição com o medo do polo oposto. Assim, aí é o Neumann falando, sempre que encontramos um vínculo consciente extremamente forte com a mãe, vai ser compensado com o inconsciente dela como medo do feminino. Mas dependendo do nível de desenvolvimento que se encontra, ele também pode ser acompanhado pelo medo do pai. Isso é o medo do masculino. Ou seja, isso é muito complicado no nível do desenvolvimento. Por quê, gente? Identificado com a mãe, tá certo? Mas se a mãe, o feminino, está muito primitivo, não diferenciou ainda, tá? Então, o medo que ele vai ter vai ser tanto da situação urobórica onde ele está, tá? Que é o feminino que se coloca, quanto dele ser ativo em relação ao mundo, que seria o masculino. Então, ele tem medo de onde ele está e tem medo de onde sair, tem medo de sair de onde ele está, tá certo? Então, vai ser uma situação muito complicada, porque, na realidade, ele remete exatamente a essa singularidade do bebê, que ele não tem domínio sobre seus afetos, ele tem tanto medo de onde ele vive em estados de oscilação, né, de tranquilidade e de angústia, porque esse é o momento também, tá certo, de organização e desorganização. Tá? Então, o que seria esse relacionamento primal? Esse relacionamento urobórico aqui, gente, que a gente coloca na mãe com o bebê, onde o bebê manda as energias para a mãe sintoniza e desenvolve e regula o bebê, é exatamente esse relacionamento urobórico, é um relacionamento relativamente fechado em si próprio, tá? Então aqui é a serpente que engole a própria cauda, que tem uma imagem que se coloca exatamente nisso daqui, tá? Satisfação total, eventual, para o bebê, a mãe é o mundo, então muitas vezes esse relacionamento primal também tem uma divisão muito clara em extrema tranquilidade e extrema organização e extrema desorganização. Nessa visão que está tudo satisfeito, aquele mito, né, que a gente poderia colocar, do paraíso. E quando se desorganiza, obviamente a ideia do caos, tá certo? Por que essa ideia do caos? Porque quando se desorganiza, gente, todas as energias arquetípicas que estão circulando aqui, elas avançam e atravessam a consciência do bebê. Desorganizou. Quem vai regular isso daqui, obviamente, é quem tem a consciência nesse vínculo. Então, é a mãe que faz isso. Então, aqui tem uma imagem exatamente dessa troca. Ó. Aqui, a percepção. Tá certo? Então, o que ele coloca? O primeiro ano de vida é o ano vivido no relacionamento primal, nessa inserção, que eles chamam uma espécie de ano embriônimo, do ponto de vista psicológico. É onde o bebê vive psicologicamente dentro, ou seja, a mãe contém o bebê do ponto de vista psicológico, assim como foi contido fisicamente antes do nascimento. E como o bebê que é totalmente contido, ele é totalmente dependente do caráter positivo elementar da mãe. O Neumann vai dividir, tá certo? Entre o caráter elementar, ele vai dividir o feminino, né, o arquétipo feminino, o caráter elementar, que é o inicial, depois o caráter de transformação. Tá certo? Esse caráter de transformação
ele vai ligar possivelmente a ânima, mas é um desdobramento do feminino que precisa da articulação com o masculino. Mas esse caráter elementar aqui, tá? É esse caráter da grande mãe do ponto de vista positivo, aquele que provê alimento, calor, proteção, afeto e ternura em todos os setores da vida. Tá? Somente ao final desse ano, esse ano embriônico intrauterino, ou seja, que ele foi gestado em termos psicológicos, tá? O bebê, segundo Neumann, atinge o grau de maturidade específico da espécie. Significa o quê, gente? Que ele consegue uma relativa estabilidade do ego. Lembre-se, gente, o ego vai características do ego básicas, um senso de identidade, estabilidade e de permanência. Alguns que tem, mas a gente se coloca. Ou seja, também permite distinguir o que está dentro e o que está fora. Tá? Que vai permitir exatamente essa independência do sujeito. Vai depender exatamente da constituição desse ego. Aqui a gente tem um esquema básico de como Jung pensa as fases da vida, que eu já falei em outro momento, tá? Mas basicamente seria o quê, gente? A gente começa bem desde o início e aqui para o final. Tá? Três modelos aqui, tá? Então, vou fazer aqui a infância, o adulto, segundo Wittmann, né? Eu vou colocar aqui terceira idade. Tá? Mas qual que é o movimento que a gente possui aqui? Tá? Inicialmente, o ego está imerso, ele está se formando no inconsciente, que seria aqui a ideia do céu. Aos poucos, na trajetória da vida, ele vai se formando, ele vai se distanciando do self, ele vai diferenciando todas as suas funções com seus tipos psicológicos. Aqui ele colocou, então, o ego adulto, com uma função principal diferenciada, mas olha o distanciamento dele em relação ao self. Então, ele tem um movimento, inicialmente aqui, ascendente, de criação da consciência, estabilidade, onde a gente se adapta no mundo externo. Então, se a gente colocar aqui que é o inconsciente, aqui a gente vai colocar que é o mundo externo. Então, a gente realmente examina, na adulto a gente está distanciado, e na morte, quando a gente vai chegando à nossa finitude, a gente começa a retornar novamente, tá, ao inconsciente, à parte material, digamos aqui, que a gente sai, se distancia do ego, no adulto, tá certo? Cria independência relativa e depois a gente retorna, tá certo? Então, esse relacionamento primal, ele vai ocorrer exatamente aqui, nessa fase inicial, que seria a gestação. E é caracterizado exatamente por isso daí, tá? Um bebê seria muito mais um potencial de ego inicial, se tem uma figura inicial que ele tem que se realizar no mundo externo, tá? No mundo, porque senão ele fica só potencial. E a gente tem uma mãe. Na fase inicial, o bebê depende completamente da mãe. Entende? Então vai para a mãe, volta. Por isso que esse self, a totalidade, é representada na mãe e é representada principalmente pelas funções corporais. Então, o ego, a consciência, ela surge exatamente a partir dessas funções corporais que a gente se coloca, tá? E depois, obviamente, vai começando a surgir, a partir das relações principais, a fantasia. Depois surge o desenvolvimento, o pensamento, a linguagem, etc. Mas nesse momento, está tudo junto, tá certo? Por isso que ele coloca, o bebê tem total dependência da mãe. Então, a mãe, para ele, é uma posição transpessoal, ou seja, arquetípica. E esse vai experimentar esse arquetípico de forma física, porque ele não conseguiu separar físico, que seria o corpo, da fantasia,
é tudo uma coisa só. Tá certo? Por isso que ele coloca, não importa como o bebê possa experienciá-la fisicamente, está experienciando misturado ali a mãe arquetípica, vai ter, vai ter um ego, uma consciência em potencial. Então, por isso que ele coloca a mãe pro bebê é objetivamente o mundo pelo cerco, no qual e do qual ele vive. Por quê? Porque o bebê, então, regula tanto a existência física do bebê, vai dar a mamar, vai colocar para dormir, vai levar para fora, vai levar para dentro. Isso, no prazer e na indiferença, na dor ou na fome. Por isso essa ideia, não há uma separação entre o dentro e o fora. O bebê, tudo é o bebê, porque o bebê ainda não saiu dessa aqui, ele está psicologicamente dentro daquele Ouroboros, tá certo? Essa consciência que vai ter essa separação é para a gente, é uma distinção depois, que vai ter esse dentro e fora, mundo interior e mundo externo. Para o bebê, o mundo e eu, uma coisa só, que voltando, que a gente está no Ouroboros. Por isso que ele coloca a mãe do relacionamento primal é a base, o fundamento e a fundação da existência do bebê. Então, a ideia, aquele horizonte último que a gente tem em relação ao real, de alguma forma está ligado ao conceito da grande mãe e como que a gente teve esse cuidado inicial, tá certo? Eu gosto de trabalhar isso, fazer umas relações, tem alguns vídeos que a gente vai ligar com a teoria do apego. Na realidade, esse desenvolvimento desses vídeos sobre o masculino e feminino foi exatamente para tentar melhor entender essa teoria do apego em relação com o arquétipo materno ou a mãe. Porque o apego, a teoria do apego, né, apego do Bowlby, exatamente fala desse vínculo primário entre a mãe e o bebê. Tá certo? Mas isso é outro desenvolvimento. Mas a gente poderia fazer uma leitura, então, nesse momento a gente está tentando fazer uma leitura junguiana dessa teoria do apego a partir desse arquétipo materno. Tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que essa sensação primária de base, segurança, de alguma forma é garantida pela mãe, ou seja, é garantido pela arquétipo materno, como o Vim foi, pelo Vim, pelas energias. Uma qualidade feminina, que se começa relacionamento primal com o feminino. A gente sempre tem que lembrar, gente, que como que o arquétipo se coloca, até? Então, voltando, volta e meia eu faço isso, mas é sempre bom lembrar, a consciência pressupõe uma separação do inconsciente. Quando ela não está se colocada, que nem o bebê, o que acontece? Tudo isso aqui está misturado, tá? Então, a gente tem aqui o arquétipo também misturado, tá? E os arquétipos que se colocam aqui, eles têm um movimento de exteriorização, eles têm um movimento de desdobramento que seria o processo na leitura do Neumann e do Ford, o processo de individuação, sempre é bom falar, né? Esse processo de individuação, ele ocorre desde o nascimento. Seria o próprio processo de desenvolvimento psíquico, tá? E ele implica o quê, gente? Uma diferenciação do arquétipo. Para diferenciar, o arquétipo precisa fazer o quê, gente? Precisa se externalizar. Quer dizer, ele precisa, de certa forma, entrar em contato com a consciência. Uma consciência egóica, vamos dizer assim. Só que se não existe, vai ter que criar. Então, o ego é uma função também da psique como um todo. E os arquétipos estão aqui localizados, gente, o que eles precisam fazer? Eles precisam entrar em contato com o mundo. Então, eles saem para o mundo, tá? E o arquétipo, daí, no mundo, ocorre, que seria a projeção, né? Extroversão, projeção. O mundo vai colocar os limites que fazem essa energia que é colocada voltar para dentro e reorganizar isso daqui. Então, no primeiro momento, o que a gente tem? A gente tem a exteriorização desse arquétipo da grande mãe para fora. Então, a forma como o mundo vai responder a isso vai dar a primeira marca do arquétipo. Lembra, esse arquétipo ele é positivo, vamos por ego sintônico ou ego distônico, tá certo? Ele ajuda
no desenvolvimento ou bloqueia o desenvolvimento. Ele ajuda na expansão ou coloca o mundo, é um mundo que eu vou me realizar, é um mundo potencial, ou é um mundo que eu tenho que me resguardar, que eu tenho que me precaver, tá certo? Então, a primeira marca desse mundo, se vai ser assim, vai ser dada nesse relacionamento, que vai ser a exteriorização dessa qualidade feminina, desse relacionamento final do grande mãe, tá certo? Óbvio que ao longo do tempo, do desdobramento, a gente vai integrar esses dois polos, mas inicialmente um dos polos vai entrar em contato com a consciência. Ou seja, essa base inicial em relação com o mundo, ela vai ser, a gente vai ter uma tranquilidade em relação ao mundo pela grande mãe positiva, vai ter um terror e uma ansiedade em relação ao mundo e uma defesa dele pelo relacionamento da grande mãe negativa. Então, pois, o natural é a gente esperar o positivo, porque o natural é a nossa expansão, tá certo? Por isso que ele coloca, a persistência do bebê é natural. É natural ele pensar e esperar o quê? Vinculação da mãe com segurança e a ausência do medo. Tá? O medo, então, medo, terror, angústia do bebê é produzido pela perda de qualquer coisa que podemos designar simbolicamente de base. Base o quê, gente? Se a base do bebê, veja, é a mãe que faz a organização, é a mãe que regula, tá certo? É a mãe que acalma o bebê porque contém. Então, se não tem essa base, se não tem esse medo, o que acontece? A organização do bebê básica, ela é desfeita, tá certo? E lembre-se, gente, o que acontece? O arquétipo, inicialmente, ele está todo misturado. Se ele está misturado, aquela polaridade que a gente vive na consciência está dentro dela, está dentro dele. Essa polaridade vai para o ego, ou para a pequena consciência emergente. A criança, o bebê, vou colocar aqui, o bebê, o que ele faz? Nesse contato, ele vive, vou colocar vivencia, que é melhor, ou experiencia a polaridade arquetípica diferenciada. A gente, óbvio que a gente tem que viver essa polaridade para poder diferenciar, sabe? Então, como que o bebê vivencia essa polaridade? Ele vivencia a angústia total. Daí ele chora, grita, berra, a mãe percebe esse desconforto. Pega o bebê e acalma. Então, ele está vivendo, quem faz esse acalmo, de certa forma, é a mãe, que regula e coloca. Se a mãe não faz isso, se o meio não faz isso, mãe, aqui eu estou falando como cuidador primário, tá certo? Não é mãe em termos simbólicos. Tá? Quem dá a noção de cuidado. Se não faz isso, o bebê vivencia isso e daí o próprio mundo vai, de alguma forma, conter isso aí de uma partida externa, ou não vai se organizar adequadamente, tá certo? Então, o bebê vivencia, mas ele não consegue trabalhar essa polarização. Então, o ego que vai se formando um ego muito frágil. E a base dele, consequentemente, é uma base frágil, porque ele está todo instante ameaça. Se a mãe não dá conta, a todo instante ele está ameaçado de se desorganizar e vai ter que viver angústia ele mesmo. Tá? Então, voltando aqui. O que a gente tem, então, gente? Esse movimento de expansão no mundo externo para a mãe do bebê e de retorno da mãe faz e vem integrando essas polaridades que vai permitir emergir, então, a consciência. Seria exatamente esse desenvolvimento psíquico. Veja, essa ansiedade, lembrando vocês, que eu estou colocando, ligando a ideia de medo, a ideia de terror, a ideia mais forte de angústia, dependendo do nível aí de comprometimento, de colocação. Então, o que acontece, gente? Aquilo que eu já tinha falado, à medida que cresce, que se desenvolve, avança na experiência da posição polar da realidade, ou seja, os opostos eles vão ser diferenciados, ou querem diferenciado, vai se diferenciando. Então, os opolos ou os opostos vão aparecendo, tá certo? Então, para você entrar em contato com esses opostos, é inevitável um certo nível de medo, tá certo? E esse nível vai ser o adequado. Daí aquela ideia do Winnicott, né? Da mãe suficientemente boa. É como se para nadar você tivesse que ir aos poucos e colocando a criança na piscina, entende? Então a mãe ela vai modulando isso. Então o que acontece, gente? Cada instância de muito, ou seja, o excesso ou a falta,
transgride os limites da criança, ou seja, vai ter efeito negativo sobre a criança. Por que o excesso? Tá certo? Se for excesso, a psique da mãe afoga a psique do bebê. Então, o bebê não consegue desenvolver sua individualidade, ele forma em referência à mãe. Se há falta, o bebê fica ligado a seus próprios problemas, não consegue se diferenciar, tá certo? Então, ou excesso, aquela mãe intrusiva, ou é falta, a mãe completamente ausente, tá? Nos dois casos, é complicado. Talvez o excesso seja um pouco melhor, porque em algum momento, o indivíduo vivenciou a grande mãe positiva, né? A falta, ele vai vivenciar, começar pelo negativo, tá certo? Então, é bem complicado isso daí. Então, o que nós temos aqui? No desenvolvimento psíquico, a criança começa a perceber a posição oposta, negativa, que está contida na experiência fundamental. Não tem como separar a mãe positiva e negativa. A gente nunca vai ser totalmente bem. Por isso que ele coloca, onde há segurança e proximidade, também tem a insegurança e a solidão, porque a mãe não fica totalmente junto do bebê, porque se satisfaz agora da fome, daqui a pouco vai aparecer a fome. Então, isso que se coloca, a saciedade e satisfação vão se alternar com a fome e a carência, a ternura e o calor, com o abandono e o frio. Tá? E essa experiência dos opostos está relacionada com a formação da ansiedade normal, ligada exatamente a essa pequena separação progressiva da consciência, e formação também, né, da consciência do bebê, da separação em relação à consciência, digamos, da mãe, tá certo? Só que, no relacionamento primal, que seria adequado, saudável, o que a gente tem? Essa ansiedade que surge, quando ela é excessiva, ela é percebida pela mãe, a mãe interfere e rapidamente tenta dissipar, tá certo? Que é aquela imagem que a gente viu inicialmente, da criança no colo da mãe, tá certo? Então, a criança, a mãe, faz essa função de eu, do ego, então por isso ela representa, tá? Ela faz essa regulação materna, essa regulação interna dos afetos, dos ritmos corporais, da vida da criança. Então, a consciência da psique existe principalmente nesse mundo externo, nesse eu da mãe, do que na própria criança. E aos poucos a criança vai internalizando, tá certo? Por isso que se coloca aqui, quando surge a ansiedade, de alguma forma a criança alerta a mãe. Aqui a gente lembra que a gente tem que ter uma mãe que está disponível para a criança, uma mãe que consegue perceber e tem essa disponibilidade para atender, tá? Que faz a intervenção da mãe a fim de dissolver. Então, o que a mãe faz? Regula a situação, essa ansiedade é dissolvida, tá certo? Nessa unidade protetora mãe e filho. É quase como se aqui aparecesse a grande mãe positiva e essa ansiedade, por quê? Quando surge a ansiedade na questão da falta, é a grande mãe negativa. Então, ele pode perceber, se é regular, que o quê? Que o negativo vem para o positivo e a base seria o positivo. De alguma forma, é natural que a gente espere que a mãe amenize essa insatisfação, o medo. Então, o natural do ser humano, inclusive para poder se expandir, é exatamente ter essa ideia de um mundo que vai nos acolher, de um mundo que vai nos dar liberdade, que vai permitir nossa expansão. Porque se a gente acha que o mundo se a gente sempre é culpado no mundo, que no mundo a gente só vai sofrer, que a gente vai se realizar, que tudo é ruim, para que a gente está no mundo, né? Daí é o do caminho, né? É o suicídio, tá certo? Que seria, do ponto de vista psicológico, a ideia dessa grande mãe negativa, tá? Então a gente tem aí uma dinâmica, tá? Quando a mãe tem um excesso de medo, ansiedade, ou seja, por uma série de razões, ela não vai conseguir regular, tá? Essa ansiedade pode ser da fome, da guerra, doença, de perseguição, por outras razões psicológicas internas das relações, ela não consegue suprimir totalmente ou dar esse continente adequado à ansiedade, ao medo, ao terror, que a criança corre para ela, tá certo? Então vai ficar aqui uma falta dessa grande mãe positiva, vai ficar uma marca. Aí depende do nível também de ausência, tá certo? O que acontece? Interessante, essa ansiedade, essa dor, se fica durante muito tempo, ocorre o quê? Ocorre uma desorganização do ego. Tá? Então,
é interessante perceber, gente, que se fica muito tempo, então, o ego, a consciência emergente da criança se desorganiza. E a intervenção de uma mãe positiva, tá? Ou de uma grande mãe positiva, facilita essa reorganização egóica. Se a grande mãe é negativa, não consegue reorganizar, entende? Essa organização do sujeito ela tem que ser feita em cima desses opostos polares, é muito custosa, é muito complicado. Tá? E se conseguir se organizar também, né? Entende? Então, a grande mãe positiva, ainda quando, faz uma reorganização. Então, nesse processo aqui, você tem um avanço cada vez maior da consciência. Tá certo? Por isso que essa dependência aqui permite exatamente essa reorganização do ego. E essa reorganização vai dando estabilidade. Então, quando a criança sofre anormalmente de doença ou dor, a mãe, pessoal, falha nesse relacionamento, falha em dar esse suporte que seria a grande mãe positiva, em termos das exigências da criança, do que ela espera, de segurança e de cuidado. Então, a criança necessariamente vai experienciar a mãe como negativa, ou como mãe terrível, que não consegue lhe proporcionar segurança. Então, a criança o quê? Experiencia sua exposição e vulnerabilidade, tanto ao mundo externo, sofrendo fome, desconforto físico, falta de sono, quanto ao mundo interno, que é excesso de raiva, angústia, desorganização, etc. Tá certo? Tá? Então, o que acontece? A mãe você vai negativo. Como a mãe ainda é arquetipicamente mundo, o mundo negativo está ligado à mãe negativa, tá certo? Então, é aquilo que eu já falei, a criança experiencia o mundo, mesmo que o mundo dê certo apoio, como negativo, porque é a marca que vai estar lá, tá? Que se coloca, a criança experiencia a mãe como um mundo que a séptica contém, e em quem o lado de dentro e fora estão unidos, que não se pode distinguir entre eles. Tá? Veja, se internamente está desorganizado, você não dá essa continência, não adianta dar o mundo externo do ponto de vista positivo, porque a experiência que vai ter do mundo externo vai ser uma marca negativa, não vai conseguir organizar. Vocês estão acompanhando? Como o mundo é um só, nessa imbricação, tanto dentro quanto fora, tem que estar positivados, tem que estar positivos para a gente poder encaixar e positivar o arquétipo feminino. Se um deles estiver negativo, vai negativizar, entendeu? Se você dá o suporte emocional, continente psíquico, mas fora, tá? Entende? Não tem como, se vai faltar fome, de algum momento o mundo, a mãe não vai conseguir conter, então o mundo vai entrar, e daí a mãe vai exatamente, a mãe pessoal vai falhar nesse relacionamento, porque não vai dar cuidado no sentido de fome, por mais que ela dê segurança psicológica, a fome vai entrar, entende? Então ela vai experienciar essa mãe com a mãe negativa ou terrível, tá? Veja, essa segurança é tanto psicológica quanto física ou material. Posteriormente, a mãe até pode dar conta, mas nessa fase inicial primitivo vai ser vivenciado. Certo? Então, o que a gente tem? Por isso que a criança aqui, ó, tá? Se a insatisfação do medo provém de uma parte do que a criança sempre dirige sua demanda de remoção desse sentimento de desconforto, de angústia que a gente está chamando de medo para a mãe. E quando o medo não é removido, ele percebe uma mãe que recusa, tá? A mesmo para o medo que surge do inconsciente da criança, ou seja, os afetos que vêm, tá certo? A criança não sabe distinguir o que é mundo externo e o que é consciente interno. A minha mãe é boa, o mundo que é ruim. Não, a minha mãe é ruim, tá certo? Porque ambos estão contidos nessa questão de o tu como não eu que contém a criança, tá? No desenvolvimento normal, tá? As fases de desenvolvimento superpõem. Aqui sempre é interessante marcar, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui.
Aqui sempre é interessante marcar que numa visão clássica, vamos dizer assim, ou tradicional, as fases se sucedem. Eu vou dizer, como eu falei no outro vídeo, ou seja, elas são deixadas para trás. E na patologia, você regride. Isso significa o quê? Tá, então, eu fiquei doente, eu voltei lá ao mundo mítico e abandonei isso aqui. Num modelo mais contemporâneo, então, mais moderno, ou talvez que o Neumann está colocando ali, vou colocar modelo moderno aqui, tá, o pós, essas fases, elas coexistem. Elas não são superadas, entende? Uma fase emerge da outra. Então, como se a gente tivesse diferentes sintonias, diferentes modos de funcionamento. Em cada fase, vai ser um modo de relação. Então, nesse momento, volto a insistir, tá? A gente faz assim, a fase inicial, depois a outra se coloca, tá certo? Elas coexistem. Então, na infância, a gente vivencia só isso aqui. A partir do que a gente fez, a gente está vivenciando esse aqui, tá certo? Então, nesse modelo, por exemplo, que é a última fase, que seria o pensamento lógico, a emergência do ego, a gente está operando tanto no nível egóico, quanto nas fases anteriores a nível inconsciente, tá certo? A regressão significa que o ego diminui e a gente opera nesses níveis ali que se colocam. Por isso ele coloca, as fases de desenvolvimento se superpõem, elas estão sempre operando. Isso significa que nós, que estudamos, damos aula, fizemos mestrado, doutorado, estamos estudando, também está operando na base esse primeiro estágio matriarcal, tá certo? De fundamento, como se fosse um horizonte sobre o qual o ego, a consciência egóica se coloca. O primeiro estágio, ele vai chamar, então, do estágio matriarcal, que é aquela visão robórica, governado pelo arquétipo da mãe, ou o materno, que eu gosto de falar, feminino, do Richmond, do Vin, tá certo? A criança natureza se desenvolve como natureza, tá certo? O segundo estágio seria a fase patriarcal. Lembre-se que na fase inicial robórica, o masculino e o feminino, eles estão amalgamados, tá certo? Então, esse núcleo, digamos assim, patriarcal ou ativo, dentro do matriarcal, do Yang, ele é a parte que apoia e favorece a independência crescente da criança, tá certo? Que aparece, por exemplo, quando a mãe apoia o aprendizado da criança de andar, da marcha e de falar. Que, obviamente, o fato de andar significa independência, da fala significa a deitar. E isso, a mãe tem que ser um certo distanciamento, né? A criança quer o quê? Como a mãe está vinculada com a mãe, de repente, percebe, a criança quer, sei lá, quer banana. Então, ela vai lá, que bom, você quer banana. Não deixa a criança falar banana, entende? Não deixa desenvolver toda a questão da fala, entende? Então, tem um chocalho lá, a criança faz a mão na direção do chocalho. A mãe, toda solista, vai lá, pega e leva o chocalho até a criança, ou leva a criança ao chocalho. Vem dizer, vem pegar o chocalho, para a criança fazer o movimento de esforço, né? De desenvolvimento. Entendeu? Então, uma mãe intrusiva, tá? E outra que não cria essa dependência, não faz esse desenvolvimento ao ego. Tá certo? Por mais que dê suporte, tá? Que o suporte é anterior. O segundo estágio, então, é o estágio patriarcal, no qual o pai é dominante. Aqui, então, o arquétipo do Yang, a energia ativa. A criança alcançou um certo nível de ego e da consciência e começa a dar uma importância crescente à vontade, à atividade, à aprendizagem. Tá certo? Desse segundo estágio patriarcal, sai desse urobórico da criança com a mãe e avança um pouco mais, tá certo? Mas em relação ao grupo, né? Em relação ao pai, família, tios, avós, escola e por aí afora. Nesse estágio, a tarefa é adaptar a individualidade às exigências desse coletivo em particular, com ou sem sacrifício. Óbvio, né, gente? Então a criança gosta de ficar, sei lá, gosta de botar um chapéu de banana e de elefante na cabeça, mas não vai andar com esse chapéu
na cidade. Vai num casamento, vai ter que ter um certo modelo, não pode gritar e por aí afora. Então, ela tem que adaptar o que ela gosta aos cânones culturais. Tá? Vai para a escola, por exemplo. Então, na escola tem que se adaptar aos modelos da escola. E essa independência que é construída aos poucos é que se chama caráter heróico do movimento. Por quê? Porque o herói, certo? Ele é o arquétipo, de certa forma, da consciência egóica, pelo menos nessa fase inicial da afirmação. Tá? Por isso essa ideia do caráter heróico. Ele vai existir em todas as fases, tá certo? Mas ele é mais impressionante aqui nessa fase inicial, onde a criança tem que sair da mãe, desse vínculo inicial mãe e bebê, e se jogar no mundo. Tá certo? Por que vai requerer um ego heróico? Porque ele tem que desistir da segurança, da estabilidade que a mãe dá para assumir o perigo e o sofrimento que estão no mundo externo. Tá certo? Se caracteriza, então, um êxodo, uma saída dessa fase matriarcal, que marca exatamente uma independência crescente da segurança. Por isso aqui, ó, a ideia de signo, a marca desse caráter heróico é a perda da segurança, tá? Da proteção que a mãe deu durante tanto tempo, tanto da segurança física quanto da segurança psicológica. E nesse caráter heróico, a gente tem que sempre um conflito entre permanecer no relacionamento primal, ou seja, um conflito da ideia da grande mãe que a gente tinha, com essa necessidade de se envolver a partir dessa segurança. Então, a gente tem, a partir do ponto de vista de uma consciência nascente, tá bom aqui, e essa necessidade de se envolver a partir da segurança é a necessidade de expansão da consciência, que a gente pode dizer que é o próprio movimento do self e da individuação, tá certo? Então, desde o início, a gente tem essa dissociação, esse heróico, tá? Por mais que o ego seja, por mais que esse heróico seja uma afirmação da consciência, do ego, essa afirmação, esse movimento parte a partir de uma demanda de expansão, ou seja, do self. Então, por quê, gente? Porque é uma coisa óbvia, né? Se a separação, sem essa separação que desenvolve a independência da criança, ela não vai se desenvolver e não vai se tornar um adulto, tá? E é isso que eu estava dizendo, né, gente? O próprio self incita o desenvolvimento da criança. Tá certo? Como que incita ele, né, gente? Como o inconsciente, ele é desdobramento, ele não é estável, ele é dinâmico, ele está essa expansão, para daí você perceber, daí você integra e depois avança para fora. Então, movimento adiante. Se for necessário, realiza com força inexorável. Então, aquela ideia de algumas neuroses são exatamente bloqueio do desenvolvimento. É uma força transpessoal arquetípica que guia. Então, o arquétipo da totalidade do self. Então, a gente vai ter uma ansiedade vinda de uma questão regressiva e vai ter uma ansiedade vinda de um movimento de expansão. Tá certo? Então, a gente tem nessa transição, é que a gente, de alguma forma, como tem que abandonar, a gente consegue perceber esse feminino terrível, ou essa visão mais clara do feminino, grande mãe negativa, porque você sai do positivo da mãe e experimenta o mundo, e o mundo não é aquilo que você quer exatamente, né, gente? Então, o mundo, ele é essa ausência, então a gente vai vivenciar. Então, da transição da fase patriarcal, a criança é envolvida em um conflito, que é os arquétipos mãe e pai. Tá? E aí a gente tem que lembrar sempre, né, gente, como que o self faz para a gente se avançar. Daí uma metáfora que eu usei na outra live, né? O self parece que funciona como se fosse a cenoura na frente do burro, né? A gente está parado na boa, só que a gente tem que ir para lá. Aí o self, como guia, faz o quê? Deixa a gente com fome e coloca uma cenoura faz lá a vara de pescar e pendura aqui a cenoura, tá? Então aqui tá a gente com fome e aqui está o self
colocando, e a gente, obviamente, sempre atrás da cenoura, no caso, um chocolate, alguma coisa assim. Então, a gente caminha em função disso, tá certo? Por isso a ideia da falta do desejo. Então, a gente se coloca, tá? Então, o self se disfarça, se veste com o arquétipo da fase para a qual o progresso deve avançar. No início, a criança, para avançar, para se constituir como ego, então o que ela procura? Ela procura a grande mãe positiva, ela procura alguém que cuide dela, que dê nutrição, dê afeto, que dê segurança. Então, é o comportamento de apego, busca em relação a alguém. Tá certo? Quando está estabilizado o ego, ela já vai procurar alguém que guie ela, que dê elementos para ela poder sair em relação ao mundo. Tá certo? Então, é outra figura, daí é a figura do pai. Então, ela está ligada à mãe na consciência, mas ela começa a fantasia com o desejo do pai, dessa saída. Então, a fantasia se coloca. Então, começa um pequeno conflito. E por isso essa ideia, tá? O self sempre se disfarça, se veste como arquétipo da fase para a qual o progresso deve avançar. Está na fase matriarcal, está na transição para a patriarcal, o que o self começa a fazer? Negativizar o arquétipo materno da grande mãe e positivar o arquétipo do pai paterno, yang, de movimento, de ação. Se a criança é muito pequena, o comportamento da criança lá de um mês não é um comportamento de independência, é um comportamento de cuidado e apoio. Nesse momento, o self está positivando a figura da grande mãe positiva e negativizando essa figura de ação externa. Está positivando aos poucos, né? Entende? Então, posteriormente, ele faz o outro oposto. Quando ele está querendo caminhar, ele está querendo sair para o mundo, o que ele faz? Negativiza a mãe que cuida e positiviza alguém que avança, do pai. Então, a mãe que cuida é uma mãe intrusiva, começa a se tornar negativa. Não que mudou a experiência da mãe, mas é que não é a mais adequada à fase. Então, a mãe, se é uma mãe positiva, ela vai se ajustando, tá certo? Por isso que ele coloca aqui. Ao mesmo tempo, o arquétipo dominante é constelado de tal forma que seu lado negativo aparece, tá? Então, o self, o eu, no ponto de vista, né? Essa dinâmica aparece no arquétipo, cuja direção o eu, o ego, tem que ler. O arquétipo do pai, que tá errado, né? O arquétipo da mãe, tá? O arquétipo materno é o arquétipo da fase a ser superada, que aparece como fase a ser nessa constelação patriarcal, você tem que superar, tá certo? Você tem que sair do ninho. Então, que cuida, que coloca, que segura, que você vai ver que tá passando fome, dá um lanchinho, etc. Você tem que superar. Essa mãe, que é uma mãe positiva que dava cuidado, aparece agora com uma mãe terrível, tá certo? Tá certo? Que é uma mãe, daí, no caso, que ela se cuidava, ela se torna agora intrusiva. Certo? E aí vai aparecer exatamente o medo. Se você está nesse movimento de expansão, o medo da mãe terrível, da bruxa, de você ficar preso na casa dos doces porque é muito bom. De você ficar preso ali. Então você tem um medo. Então ela aparece com uma mãe terrível, tá? E o pai ela coloca. Tá? Isso que se coloca. A mãe que provoca medo, que antigamente era positiva, aparece aqui como terrível. Por quê? Porque representa, de alguma forma, aquilo que detém ou reprime o desenvolvimento que é necessário, que é natural, que é arquetípico. E isso, muitas vezes, independe do comportamento adequado ou correto da mãe. Tá certo? É devido, muitas vezes, ao medo do próprio sujeito, da sua inércia psíquica, de ficar onde está, que corresponde à proteção e à segurança prometidos pela mãe. Tá? Então, muitas vezes, o medo do mundo, certo? Aparece como um medo de ter medo do mundo e ficar parado onde eu estou. Então, aparece como o medo da grande mãe terrível. Tá certo? Então, não tem, no desenvolvimento psíquico, não tem como não tem como bloquear, não tem como não ter um certo medo. Tá certo? E quando esse aspecto é constelado, entra o aspecto herdor, que é constelado quando ocorre junto. Ser reprimido pelo aspecto arquétipo da mãe e, ao mesmo tempo, querer permanecer junto a ela. Tá? Então, lembrando, gente, a gente tem um movimento de ficar regressivo, porque é bom, é gostoso, é igual que a gente tem um movimento interno de avançar, de expandir. Tá certo? Então, quando a gente se expande, de certa forma, constela também essa grande mãe terrível.
Por quê? Porque aquilo que era positivo se torna negativo. E esse justamente é o propósito da luta. Esse era o dragão, que no caso do dragão, aparece como uma grande mãe negativa ou terrível. Então a gente tem aqui a primeira figura do herói, que representa o ego, em luta com o dragão, tá certo? E aqui um símbolo masculino, né? O fálico da espada, para penetrar, despedaçar o dragão, tá certo? Então, eu teria que estudar aqui algumas coisas, mas não vamos avançar. Mas essa é a ideia, então, que se coloca. Tá? Então, mais algumas imagens que se coloca sempre a ideia. Aqui a gente pode pensar uma outra coisa, até, né, gente? Muitas vezes a consciência egóica, o ego, em termos de indivíduo, é pouco desenvolvido. Então, o que a gente tem aqui, né? A gente tem aqui, ó, gente, uma armadura. Essa armadura, muitas vezes, vai representar exatamente o papel social. Ou seja, muitas vezes, a persona. Certo? Porque o ego, o eu, a individualidade se constitui a partir da internalização dos papéis externos. Então, vai se constituir exatamente o eu interior a partir da persona. E, muitas vezes, se o movimento é para matar o dragão e você não consegue matar o dragão pelo teu ego, pela tua individualidade, por você mesmo, você faz acesso a alguns outros elementos para poder matar o dragão, tá? E os elementos, muitas vezes, que as pessoas fazem para matar o dragão são as personas, tá certo? Então, aqui um outro exemplo, tá? São Jorge, acho que matando o dragão, um cavaleiro, um espectro heróico, o dragão. Nesse momento, a relação do ego em constituição com o inconsciente é uma relação de luta, tá certo? É uma relação, óbvia, que o dragão não vai morrer. Posteriormente, vai ser uma relação de diálogo, mas inicialmente o ego precisa se afirmar. Então, a gente está falando da transição da fase matriarcal para a fase patriarcal, que é um movimento de afirmação do ego. Então, mais outra imagem aqui, tá certo? Sempre a ideia se coloca. Óbvio, da grande mãe terrível, se o sujeito não consegue matar o dragão, né? O que acontece? O dragão com o fogo, destruindo completamente o coitadinho do mundo do ego. Porque a ameaça é exatamente essa, o dragão destruir o herói. Então, nesse momento terrível, essa dissolução, tá certo? Quanto menor o ego, mais terrível é o dragão, tá certo? E mais a gente começa, se tiver que matar, se tiver uma relação, a gente vai tendo ajuda para matar o dragão, no caso da persona, elementos do self, das energias e por aí afora. Mas se o ego está pouco desenvolvido, as energias não acabam vinculadas ao ego, acabam vinculadas ao inconsciente, a grande mãe terrível que destrói. Tá certo? Então, essa fase inicial, a gente tem o texto lá continua, mas é mais ou menos o que eu tinha pensado para fazer toda essa discussão, tá certo? Então, o medo é natural esse medo surgir, tá? E ele surge assim, quanto mais, de certa forma, esse arquétipo é forte, mais esse medo se coloca. Então, o medo do masculino também, de certa forma, está ligado ao medo do feminino. Eu acho que, do André Soares, tá? Deixa eu só ir aceitando aqui as pessoas. Eu vou responder aqui e eu já vou aceitando lá, tá? O do André Soares, esse medo do feminino e do masculino pode ser relacionado à fábula de Rapunzel? Pode, né? Uma mãe devoradora que isola a Rapunzel, mas aí teria que verificar um pouco mais, que a Rapunzel ela tem um movimento de... Bom, tudo... Sim, seria. Na realidade, esse medo do feminino, essa mãe devoradora é sempre a mãe que impede esse deslocamento com o mundo, como se fosse um movimento, tá certo? Então, a bruxa do conto de fadas de João e Maria, de certa forma, está ligada a essa mãe devoradora, tá? Aí tem que ver exatamente qual se coloca, tá? Aí, gente, nós vamos aceitando aqui